faltam 16 dias para a Caminhada do Amor, em Florianópolis. 11 de outubro, sábado, a partir das 9 da manhã, no Parque da Luz. Atenção, catarinenses, para este comunicado. Está chegando o evento que promove o amor inteligente no estado. A Caminhada do Amor. Uma oportunidade para você tirar um tempo para o seu relacionamento, ajustar aqueles pontos que vão ficando para depois e promover o diálogo entre o casal. E para os casais que têm dificuldade na comunicação, o evento disponibiliza um roteiro de perguntas que irá deixar a conversa mais leve e interessante. E não pense que a Caminhada do Amor é apenas para quem está comprometido. Além dos casados, noivos e namorados, The Love Walk é voltado também para os solteiros que desejam conhecer pessoas legais e, quem sabe, dar um match de verdade. Então anote aí na sua agenda e deixe esse tempo reservado para a sua felicidade amorosa. Sábado, 11 de outubro, às 9 horas da manhã, no Parque da Luz. Caminhada do Amor 2025. Se você mora em outras regiões de Santa Catarina, procure uma Universal mais próxima e saiba onde o evento vai acontecer. O assunto de hoje é dinheiro. Quando colocamos em pauta as questões financeiras, de certo, muitos já ficam de orelha em pé. Afinal, o dinheiro move a humanidade e, por que não, de certa forma, os relacionamentos amorosos. 4 em cada 10 brasileiros casados ou em união estável brigam com o parceiro por causa de dinheiro. Isso representa 39%. O levantamento diz ainda que os principais motivos das discussões são discordâncias sobre os gastos da casa, não ter reservas para imprevistos e o fato de não querer pagar pelos gastos do cônjuge, representa 19%. Mas e quando um dos parceiros gasta demais? Este é Eric Jacquin, famoso chefe de cozinha francês, naturalizado brasileiro. A esposa de Jacquin teria assumido a responsabilidade das finanças da casa, porque os dois já enfrentaram sérios problemas financeiros depois que Jacquin faliu empresas. O cantor Leonardo é sucesso absoluto na vida. Tudo que ele faz dá certo. E no final de novembro, Leonardo fez uma declaração de amor à companheira. Essa mulher caiu do céu pra mim. Graças a Deus. Eu era terrível e ela me consertou. E pelo visto, Poliana conserta outras coisas no relacionamento, como as finanças, por exemplo. Ela já declarou que é ela quem cuida do dinheiro do Leonardo. Amor e dinheiro, duas situações distintas, mas que é impossível de separar quando a relação é séria. Um assunto que nenhum casal escapa. Você paga essa daqui, e a do mercado a gente divide, e essa aqui da água a gente divide também. Vitória e Vinícius são gente como a gente. Na hora das finanças, os dois ficam atentos nas contas. O mercado, farmácia, gás, o aluguel. Mas quem tem ditado as regras dos gastos e investimentos do dinheiro do casal? Se nós unirmos homens e mulheres para montar esse orçamento familiar, esse resultado vai ser bem mais interessante, porque um vai explicar para o outro por que está gastando. Isso vai evitar que você faça gastos sem necessidade. E o homem ajuda a mulher a reduzir a quantidade de gastos. Por outro lado, a mulher ajuda o homem a gastar menos toda vez que for gastar. Isso vai permitir mais viagens e várias vantagens até o final do ano. Então aproveita bastante, porque a gente tem um novo ano com muitas compras pela frente. Como vocês têm administrado essa questão no dia a dia? Quem cuida melhor das finanças em casa? O homem ou a mulher?
Online.com, a nossa plataforma na internet. Nós vamos agora, essa entrevista, a repórter vai mostrar como estava a vida do Jonathan antes do pacto com Deus, os danos que ele sofreu, as perdas, problemas, situações adversas e como está a vida dele hoje após firmar a sua aliança com Deus às segundas-feiras nessa poderosa corrente. Muitos vivem literalmente entre a cruz e o punhal, quando o fracasso financeiro destrói o convívio familiar. E o que era um problema acaba se tornando dois ou mais, como o que aconteceu com Carlos Augusto, que buscou refúgio no alcoolismo. Olá, Carlos, conta pra gente como era a sua vida financeira antes. Antes de eu chegar na Igreja Universal, a minha vida financeira estava bem bagunçada, tudo amarrado. Eu cheguei durante a pandemia e naquele momento eu tenho uma construtora, as obras estavam todas paradas. Na época eu tinha um restaurante, o restaurante também estava fechado. Então a gente estava passando por muitos problemas ali naquele momento. Eu estava com ansiedade porque em meio a tantos problemas eu não sabia como ia cumprir as contas, pagar os funcionários. E diante desse cenário eu cheguei, não tinha paz, faltava discernimento para tomar as decisões. O restaurante estava fechado, muitas brigas dentro do restaurante, com funcionários, com sócio. As obras estavam paradas e muitos compromissos a pagar. Então foi dessa forma que eu cheguei na Igreja Universal. Qual foi o seu pior momento? Então, a pior situação que eu enfrentei foi nessa época antes de eu chegar na igreja, eu mergulhei nos vícios, né? Eu bebia muito, tinha muito problema dentro de casa, com a minha esposa, com a minha mãe, passando por aqueles problemas, então eu voltei para a bebida. E todo dia, quando eu fechava o restaurante, eu ficava até 2, 3, 4, 5 da manhã bebendo. Quando eu ia abrir o restaurante, eu já pensava quando eu ia na hora de fechar, para beber. Então, naquela época, eu me afundei na bebida e bebia muito, todos os dias. Tentei outros vícios também, mas o que eu me afundei mesmo foi na bebida. E com isso, estava com a vida bem atribulada mesmo. O que você fez para mudar essa situação? Quando eu cheguei nessa situação, eu lembrei da Igreja Universal, já conheci o trabalho da Igreja Universal. E aí acordei uma noite, depois de muita dor de cabeça, muito atribulado, eu falei, amanhã eu vou para a igreja. E aí eu comecei a vir. Vim no domingo, e aí participei da reunião, já saí renovado, e aí comecei a caminhar na fé. E aí a partir disso, eu comecei a participar das reuniões da prosperidade com Deus. E em pouco tempo, em menos de um mês, eu pedi direção para Deus, Deus me deu direção, colocou uma pessoa na minha vida para comprar o restaurante, eu vendi o restaurante, na época ele estava quase falido, eu ainda vendi ele por R$200 mil na época, e aí as coisas começaram a se ajeitar, a entrar nos eixos, e aí eu participando das reuniões da prosperidade com Deus, eu comecei a obedecer o que o homem de Deus falava, e com isso foi encaixando as coisas, já foi começando, já apareceu novos contratos na minha construtora e com isso as coisas começaram a caminhar. Depois do pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? Depois de ter feito um pacto com Deus, eu comecei a conquistar. Eu paguei aluguel por mais de 20 anos, então eu conquistei uma primeira casa, essa primeira casa eu dei para minha mãe, logo em seguida eu comprei um terreno, aí construí a minha casa, conquistei carros, dei carro para minha esposa, aquela vida que eu vivia na época atribulada, aquele relacionamento atribulado, Deus me deu a direção e eu pedi a minha esposa, que na época era namorada, em casamento, a gente casou, hoje a gente tem uma vida abençoada, mas a maior conquista que eu tive foi o batismo com o Espírito Santo. Foi ali que eu tive uma mudança de vida. Hoje eu tenho um lar abençoado, tenho uma filha abençoada, por mais que venham as lutas do dia a dia, mas nada tira a minha paz. Porque o Espírito Santo, ele nos dá essa paz, essa certeza de que por mais que venham problemas, lutas, mas a gente consegue vencer. Carlos, muito obrigada por compartilhar a sua história e parabéns pelas suas conquistas.
Eu que agradeço. Olha, você também pode ter a vida completamente transformada. Basta tomar uma atitude e firmar uma aliança com Deus. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. Obrigado à nossa repórter e ao Jonathan que testemunhou. Que mudança! E na próxima segunda-feira agora nós teremos então a entrada da Arca da Aliança. Sim, a Arca da Aliança que representa a presença de Deus. Estamos a 3 dias da entrada da Arca da Aliança em todos os horários de Congresso da Prosperidade com Deus. Você vê aqui no seu vídeo 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Eu tenho certeza que você participando desta grande cerimônia de fé, algo muito espiritual, a presença de Deus, ela vai entrar na sua vida. Você consegue acreditar que faltam apenas 3 meses para o ano terminar? Talvez os seus planos tenham ficado lá atrás, mas nos próximos meses, muita coisa ainda pode acontecer. Há 3.000 anos, a família de um homem chamado Obed-Edom viu sua história mudar para melhor, quando a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, entrou e permaneceu em sua casa. Em apenas 3 meses, tudo foi transformado. E o poder que fez essa transformação não ficou no passado. Ele também está disponível para você. Na entrada da Arca da Aliança, os 3 últimos meses do ano podem ser os melhores da sua vida e da sua família. Nesta segunda-feira, a bênção das famílias. Com a entrada da Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 horas, 18 horas e às 19h30. Na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro Florianópolis. Compreendeu? Se organize, se programe, traga a sua família, inclusive será a bênção das famílias com a entrada da Arca da Aliança. Diz o texto sagrado, quero mostrar aqui para você, que quando a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom, olha o que aconteceu. Assim ficou a Arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Quer dizer, a ele, sua casa e o que ele tinha. Quer dizer, as 3 áreas que compõem a vida de um ser humano. A vida espiritual, família e a área material. Deus então abençoará você. 3 meses, diz o texto sagrado, e dia 29 agora é a segunda-feira que antecede os últimos 3 meses do ano de 2025. Se esse ano não foi satisfatório até então, esses últimos 3 meses há de ser 3 meses de vitórias, de bênçãos e conquistas. Na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, nesses 6 horários. E para mais endereços, universal.org/localizar. Nós vamos agora a uma matéria muito interessante. Você vai acompanhar o sacerdote do Templo de Salomão falando a respeito do que é a Arca da Aliança, a importância que ela teve na época bíblica e o que representa a entrada da Arca da Aliança hoje, ou nesta próxima segunda-feira. Vamos acompanhar. Muito bem, diretamente aqui do Cenáculo do Espírito Santo, diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Israel, quando travava batalhas, a arca ia adiante para triunfar diante dos inimigos. E é isso que Deus quer que você tenha a vitória diante dessa situação adversa. Esse ensinamento, essa representação simbólica, traz um ensinamento muito profundo a nós. Assim como Deus no passado deu a vitória a Israel diante dos seus inimigos, é isso mesmo que nesse grande dia da entrada da arca, Deus fará acontecer em sua vida. Você vencerá todas as adversidades financeiras, em todos os meios que talvez você diga assim, eu não tenho meio, solução, saída para vencer essa questão. Mas assim como Deus, ele deu triunfo a Israel diante de muitas batalhas,
pois a presença dele estava representada por meio da arca. Nesse dia, a presença de Deus estará sendo representada mediante essa entrada da arca e você triunfará diante desses seus inimigos financeiros. Você compreendeu então a grande importância desta próxima segunda-feira? A entrada da Arca da Aliança representa a entrada de Deus, da presença de Deus em sua vida. Você é o nosso convidado, será realmente uma segunda-feira marcante. Esteja, convide a sua família, será a bênção das famílias com a entrada da Arca da Aliança, que vai marcar o início aí dos últimos 3 meses desse ano de 2025. Isso acontecerá nesses 6 horários que você vê aí no seu vídeo, o endereço está aí também. E para mais endereços, o site também surge aí no seu televisor, tá bom? Vamos agora acompanhar testemunhos em pessoas que têm firmado com Deus uma aliança, um pacto, às segundas-feiras e estão vencendo. Seu nome? Pastor, eu chamo Tomás. Tomás Vitória no pacto, Tomás. Sim, pastor, eu não sou daqui, eu sou de Mato Grosso do Sul e eu estou a trabalho aqui, né? Pastor, eu tenho uma história assim, eu cheguei na igreja, eu não acreditava em pastor, eu achava que todos mentiam, né? Eu falava mal da igreja, né? E assim, eu nunca tinha falado com um pastor. Eu tinha uma empresa, a empresa tinha 50 mil em dívida e eu ganhava R$1.500, né? O meu sócio da empresa, ele queria me vender a parte dele por R$15 mil à época. Como que uma empresa falida, o outro sócio quer vender para um, né? E assim, Deus age de formas que a gente não entende o porquê. Eu tive uma situação com o irmão desse sócio que ele me passou para trás, eu tive um golpe de estelionato, né? E esse golpe de estelionato culminou que esse sócio fez ele entregar a parte dele para mim de graça sem eu comprar. Eu tinha um carro em busca e apreensão que eu tive que pedir um terreno emprestado de um amigo para deixar ele escondido atrás do mato, abaixo de uma lona preta. Com 6 meses, esse carro ele foi quitado. Eu não sei falar para o senhor como, na época, eu era descrente. Eu estava na igreja, esquentando o banco, e eu fui tentar entender, fazer conta matemática para saber como que aquilo ali aconteceu. Eu não consegui provar, pastor. Meu carro ele foi pago com contratos e tudo mais. A empresa, eu recebi essa empresa. Hoje, essa minha empresa, ela fatura 700 mil no ano, né? Eu tenho funcionários, comprei um terreno da empresa, a gente fez uma construção do terreno, né? Eu tenho 3 carros de coleção, né? Eu tenho, e assim, nada disso é meu. Eu sou um mero administrador. Amém. Tudo isso é de Deus. Hoje você tem uma aliança com Deus? Tenho uma aliança, tenho um pacto firme e forte, pastor. E ainda pensa dos homens de Deus da forma que pensava antes, pastor, ou hoje não mais? Eu tenho vergonha. Na realidade, eu só conto isso no altar para glorificar o nome de Deus. Mudou a sua visão, se entregou a Deus. Eu me entreguei, pastor. E as respostas foram acontecendo. Sim, pastor. Não existe mágica. Sim. Né? Passo a passo, paulatinamente. Aplicando o que o homem de Deus fala, eu tenho a plena convicção que existem lutas que a gente vai perder, mas se a gente perdeu aquelas lutas é porque Deus sabia que não era o momento. Sim. Então não é que a gente perdeu, é que não era o momento daquilo ali acontecer. Ele está no controle de tudo, Está no controle de tudo. A minha vida e a vida da minha esposa está na mão de Deus. Amém. Graças a Deus. Bem forte para o nosso Deus. Amém? Qual o nome do senhor? É André. Seu André Vitória aqui no pacto. É o aluguel. Eu saí do aluguel, né? Vim do Nordeste faz 12 anos já e consegui a minha casa própria. Do aluguel para casa própria. Tomou posse. Tomei posse. A muralha que impedia isso caiu por terra. Caiu por terra. Amém. E coisas maiores virão. Bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Paula. Paula Vitória no pacto. A minha vitória é assim, antes de eu começar o pacto, eu tinha uma vida totalmente destruída. Ordem de despejo, envolvida com agiota, gastava meu dinheiro em drogas, tudo que não valia a pena. Comecei a fazer o pacto, peguei firme e de lá para cá Deus foi mudando. Deus me deu uma direção para eu montar meu próprio negócio. Eu trabalho hoje no ramo de alimentação, faço salgado, forneço para festas e para lanchonete. Então, já são 11 anos que eu trabalho nesse ramo. Deus transformou minha vida onde eu tenho o nome limpo. Deus transformou a minha vida em todas as áreas, enfatizando todas elas: casamento, filha, saúde. Vida espiritual. E a vida espiritual que eu ia falar, o principal de tudo. Ele me deu o Espírito Santo, buscando, pedindo a Deus. Amém. E eu tenho uma vida financeira hoje, vamos dizer assim, boa, estável. Eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero, que antes eu só usava roupa de brechó ou doada. Hoje eu vou na loja, escolho roupa para mim, para meu esposo, para minha filha.
Eu tinha o sonho de ter habilitação, eu concluí, hoje eu tenho habilitação, eu queria um carro próprio. Não é assim o carro do ano, mas é um carro que Deus me deu, vou terminar de pagar ele, quitar ele agora dia 20. Então, assim, Deus tem honrado muito. Mudou completamente a sua vida. Mudou completamente e o principal de tudo, como eu falei, o Espírito Santo. Tem paz. Graças a Deus, deito no travesseiro, durmo tranquila, levanto, Deus me dá direção. Às vezes tem tantas encomendas que eu não dou conta, fico meio doidinha. Muitos assim, clientes. Graças a Deus. Quer dizer, desde a vida espiritual, o reino de Deus aí dentro. Sim, senhor. E as demais coisas Deus tem feito. Tudo mesmo, completo. Não é pela metade. Firme também no pacto. Firme, com certeza. Toda segunda. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém. Você pode ser a próxima pessoa a testemunhar se você agir a sua fé. Você é o nosso convidado esta próxima segunda, então, a entrada da Arca da Aliança no Congresso da Prosperidade com Deus. Vamos agora ao momento de oração com o Bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, Tu disseste, vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu Deus, eu quero que o Senhor leve o refrigério. Refrigério, meu Pai, na alma desta pessoa depressiva, triste, sem esperança. Leva, meu Deus, a cura àquele que está doente. Liberta, meu Pai, de toda a opressão, de toda a insônia, de toda a maldição, meu Pai, que tem assolado e perturbado a vida desta criatura. Nós invocamos o Teu nome e entregamos nas Tuas mãos todos aqueles que têm nos ouvido e têm, meu Pai, tido esperança de serem abençoados. Então, eu vos abençoo na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Seja curado, liberto e abençoado em nome de Jesus. Amém. Hoje, sexta-feira, é o dia da libertação em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você que sofre de insônia, ouve voz, vê vulto, você que quer ser liberto, hoje, procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Um abraço do guardião da Sagrada Família e continuidade de um dia feliz. Obrigado, Bispo Sérgio Mota. Deus abençoe o senhor também. Bom, enquanto não chega segunda-feira, neste domingo nós teremos o segundo domingo do evento Vida a Cores, para aqueles que sofrem com depressão, crise de ansiedade, amargura, traumas complexos. Se você está assim, esteja com a gente. Se você conhece alguém assim, traga essa pessoa. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, neste domingo, em especial às 9h30 da manhã, a concentração de fé e milagres, como também 7 ou 18 horas. E para mais endereços, universal.org/localizar. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe a todos. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais. É o que diz a Organização Mundial da Saúde, em notícia divulgada no último dia 2 de setembro. Ou seja, 1 a cada 8 pessoas sofre por causa da ansiedade e da depressão. 1 a cada 8 pessoas que vive sem as cores da vida. E muitas coisas ruins passam pela minha cabeça, muitas. Já pensei em pular lá de cima, sabe? Eu já pensei em pegar meus remédios, tudo, tomar isso tudo de uma vez. Por isso que tem horas que dou vontade de morrer, de morrer. A depressão existe, mas ela não precisa fazer parte de sua vida. Neste domingo, o segundo domingo do Vida a Cores. Encontre a paz que tem faltado dentro de você. 3 encontros especiais. Pela manhã, às 7 e 9h30. Ou ao cair da tarde, às 18 horas. E em todos os templos da Igreja Universal. Encontre o mais próximo pelo localizador universal.org/localizar.